Deus abençoe, irmãos. Estamos aqui em mais um programa dos Jovens Destemidos. Para mim é um grande privilégio estar aqui falando para os irmãos nessa noite. Sabemos que temos vivido dias trabalhosos, né? Mas Deus tem nos dado graças para suportar todas as provas, todas as coisas. Nova temporada, a 8ª temporada do programa. E eu peço que os irmãos estejam em oração aí em suas casas e nós estaremos em oração pelos irmãos. O nosso tema desse programa será sobre a arca. E para termos inícios, eu gostaria que, se os irmãos pudessem em suas casas abrirem as suas Bíblias em Gênesis 6:8, vamos acompanhar aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesse verso 14, que diz: Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Essa palavra de hoje eu tirei como base a mensagem A Arca, que o irmão Brana prega, em 22 de maio de 1955. Nessa mensagem, o irmão Brana ele fala que temos 3 arcas. Nós temos a Arca de Noé, a Arca de Moisés, né? A Arca de Moisés, o 6º, né, em que ele foi colocado, e nós temos a Arca da Aliança. E o irmão Brana fala que também temos uma 4ª arca, né, que é Jesus. Jesus ele foi uma arca para todos nós. E eu gostaria de começar o programa com um pensamento aqui, né? Nos dias de Noé. Nós vemos que na Bíblia fala assim como nos dias de Noé, né? Seriam no tempo do fim. E nós vemos todas as coisas que estavam acontecendo nos tempos de Noé têm acontecido nos dias de hoje. As pessoas se corrompendo, as pessoas caindo, as pessoas se esquecendo de Deus, as pessoas se esquecendo de Jerusalém espiritual. Nós vemos que as pessoas elas chegaram a um ponto que elas esqueceram totalmente da palavra, estão confiadas em outras coisas, estão colocando suas expectativas em outras coisas, a não ser da palavra. E nós vemos que na época de Noé tinha um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Noé era esse homem. Ele estava atento à voz do Senhor. E observe, a instrução que Deus deu a Noé foi que ele construísse uma arca para que livrasse um povo selecionado. Tinha um povo selecionado e específico para aquela arca. Deus deu a instrução para que ele fizesse aquela arca para que livrasse eles do julgamento que estaria por vir, para livrá-los do juízo que cairia. Agora vamos observar, Deus, ele dá essa instrução que nós vemos aqui, que era para usar a madeira de gofer e a betumar. Eu gostaria de ler alguns parágrafos da mensagem arca, que o irmão Brana fala sobre essa parte do betume. Isso é muito tremendo. Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção para que nós consigamos prosseguir com a palavra. No parágrafo 93 da mensagem A Arca, o irmão Brana diz assim: Então, que tipo de Espírito Santo formou o caminho ali? Mas eles não podiam permanecer assim. Então Deus disse para Noé: betume por dentro e por fora dos 2 lados. Betume. Então eu estava pesquisando de que era feito o betume, e fui e encontrei e olhei em um velho dicionário e descobri o que significa betume. No grego, descobri que betume significava uma coisa, significava uma substância, mas como eles obtinham betume, eles o tiravam de uma outra árvore. Era como uma resina, e eles o batiam e o ferviam, e então derramavam, e se tornava betume. Agora observe, o betume ele tinha que ser extraído de uma outra árvore, era uma resina, uma substância que era extraída de outra árvore. Que coisa linda!
da madeira antes dela ser cortada, um determinado tipo de madeira sendo humano, Cristo na sua humildade sendo humano e a igreja, sua arca hoje, entrando na sua igreja, que não é mais do que o seu próprio corpo espiritual aqui na terra, pois Cristo foi talhado e a vida saiu dele para que pudesse ser aplicada à igreja. Agora observe, agora esta madeira de gofer maleável, quando eles despejavam aquele betume quente sobre ela, ela o absorvia rapidamente por dentro e por fora. Aquilo deixava selada. Amém? Você vê isto, um selo maleável, embebido na palavra de Deus, Cristo derramando o Espírito Santo ardente. Amém? Ele não penetra quando está frio, tem que estar quente. O que precisamos hoje é de uma antiquada reunião do Espírito Santo ardente que escorre. Agora observe, eles tomavam aquela madeira de gofer maleável, uma grande concha, e derramavam aquilo na madeira de gofer, realmente macia, preparada. Então do lado de dentro e de fora, aquele betume penetrava e a envolvia como aço. Nenhuma água podia infiltrar ali de forma alguma, era uma proteção. Agora observe, o que o Mombrana fala desse betume? Ele fala que era uma substância que era retirada de outra árvore. E aí o Mombrana fala que é um tipo perfeito de Cristo e a igreja. E essa substância que era tirada dentro dessa outra árvore revestia essa madeira de gofer, que era uma madeira cheia de falhas, cheia de furos. E quando essa substância revestia a madeira de gofer, aquela madeira se tornava impenetrável, a água já não poderia mais destruir aquilo, aquela madeira se tornava como que indestrutível. Agora observe, o Mombrana fala, um tipo perfeito de Cristo e a igreja. Isso é um quadro lindo, porque nós vemos que, assim como uma vida foi tirada de uma outra árvore para que essa madeira de gofer tão falha pudesse se tornar invencível, Cristo, ele se derramou no Calvário para que uma vida saísse dele e saísse um Espírito Santo, um poder através daquele sangue, e revestisse a sua igreja e a transformasse num exército invencível. Nós somos como essa madeira de gofer, uma madeira cheia de falhas, uma madeira cheia de fraquezas, uma madeira que, se o Espírito Santo não nos usar, vai jogar na água e nós vamos afundar, nós vamos perecer. Mas Cristo, ele pagou um preço no Calvário para que nós se tornássemos um exército invencível. Observe, uma vida saindo de outra madeira tinha que morrer para que doasse a sua vida, para que aquela madeira de gofer pudesse flutuar sobre o julgamento. Agora vamos continuar a leitura aqui. O irmão Brano diz aqui no parágrafo 98. E cada homem que chega e recebe a Cristo e se reveste com o Espírito Santo se torna numa somente, até o ponto em que não vê mais nada, exceto a Cristo. Ele não se importa mais com o mudo. Você pode golpeá-lo, censurá-lo, chutá-lo, fazer tudo o que você desejar, mas ele está revestido. Em outras palavras, ele está selado, lacrou todas as fendas. Foi isso que eles fizeram com o betume. A Bíblia diz que, você sabe, que a vedação é para isso, que tem a ver com esta arca hoje. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados ou betumados, revestidos, até o dia da redenção. Amém? Todos selados, cada pequena parte da madeira, cada pequena saída, cada buraquinho, cada pequena fenda, cada pequeno poro na madeira está simplesmente selado e revestido com o Espírito Santo. Então nós não temos que se preocupar com mais nada. Quando nós somos betumados com o Espírito Santo, cada falha que você tinha, Deus já cobriu. Observe, veja, se você coloca isto frio, você teria furos de ar ali. Se você batesse aquilo contra um tronco ou algo, poderia estourar por causa da fenda. Mas quando é derramado quente, então atravessa aquilo e sela de dois lados, dentro e fora. Agora eu quero que os irmãos observem algo que o irmão Brana diz assim, que aquela madeira, ela tinha que ser uma madeira maleável. Aquela madeira de gofer era uma madeira maleável. E nós observamos que nós, como cristãos, temos que ser maleáveis para que o Espírito Santo possa nos usar da maneira que Ele deseja nos usar. Observe, ser maleado é como ser rendido a Deus, é sairmos de cena, é tirarmos todos os eus,
colocarmos todo o eu para fora e deixar que o Espírito Santo nos use nos use da forma que Ele deseja usar. Ser maleável, você sai de cena para que Deus Ele te molde. Agora eu quero que vocês observem a importância do betume. Mombrana diz assim, observe, ó que coisa, outra coisa que a palavra significa. Ele diz aqui do betume, quando foi dito betume, piche ou embeba com resina, significa espiar. Agora a palavra betume significa espiar. Lá em Levíticos, a mesma palavra que foi usada como betume em Gênesis, em Levíticos é usada como espiar, fazer uma reparação. Bem, agora espiar é colocar no meio, e o betume que estava na madeira de gofer na arca era para manter fora ou para espiar o crente da ira. Vê você isto? Noé não pôde entrar na ira, as águas do julgamento. Eu vejo isto agora. Você compreendeu isto? Veja. Ele não podia vir ao juízo, pois havia uma expiação entre ele e o julgamento. E o julgamento era a água do mundo. Agora observe que como o Bruno fala, isso é tremendo. E o crente em Cristo está salvo e seguro. Amém? Não pelos seus próprios méritos, mas na obediência, a obediência para entrar na arca. A única coisa que Noé teve que fazer foi entrar na arca. Ele não teve nem mesmo que fechar a porta. Deus mesmo fez isto. Entrar. Isto é tudo que o crente tem que fazer. É entrar pela fé em Cristo e Deus cuida do restante disto. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo julgamento. Passará da morte para a vida na arca, seguro para sempre. Amém? Deixe o julgamento balançá-la se ele quiser. Ora, eu penso que às vezes a arca ia ao fim, empinava para baixo e tudo mais, mas Noé estava salvo. O betume se coloca entre ele e o julgamento. O irmão Brano diz aqui, né, que a única coisa que Noé teve que fazer foi entrar na arca. O irmão Brano, na mensagem Contagem Regressiva, ele faz um paralelo com o astronauta. E ele diz assim, a única coisa que o astronauta ele tem que fazer é entrar na nave. Ele não precisa fazer mais nada, ele só precisa entrar, porque quando ele entra, há uma força exterior que faz com que aquela nave ela saia, que ela decole. E observe, quando Noé entrou na arca, havia uma força exterior que fez aquela arca fechar. Noé não precisou nem puxar aquela porta, Noé só precisou entrar porque Deus fechou e Deus guardou aquela arca. Agora observe, pode vir todas as circunstâncias, o diabo pode balançar a arca, o diabo pode jogar a arca para os lados, mas Deus é quem está tomando o controle de todas as coisas. Se você entrou nessa arca, você não deve se preocupar com mais nada, porque Deus está no controle. Já não é mais eu, é Cristo em nós, é Cristo vivendo em nós. Tem um hino que fala, somos Cristo outra vez, né? Somos mais do que vencedores, somos Cristo outra vez. Ser vencedor já é bom, agora ser mais do que vencedor, meu irmão, somos Cristo outra vez. Por que essa expressão mais do que vencedor? Porque quando Cristo, Jesus esteve aqui na terra, Ele venceu todas as coisas, Ele venceu as tentações, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Então quando nós dizemos que nós somos Cristo outra vez, estamos falando que nós já vencemos a morte, vencemos a sepultura, vencemos o inferno, vencemos as tentações. Nós só precisamos que Cristo esteja conduzindo esta arca. Agora vamos para outro quadro aqui de Moisés. Mombrana diz assim, deixa eu só encontrar o parágrafo aqui. Agora vamos observar aqui Moisés. Outro quadro lindo, Mombrana diz sobre essa segunda arca, né? O cesto de Moisés. No parágrafo 118, Mombrana diz assim, observe rapidamente agora. A próxima arca que foi falada, entraremos nisso por um momento. Foi Moisés. A Bíblia afirma que aquela cestinha era uma arca. Observe, ela foi provida pela mãe, aquela que lhe deu a luz. Amém. Não através de um seminário, não através de alguma experiência teológica, mas daquele que dá ao crente ao nascimento. Preparou a arca para ele, o levou através do julgamento. Então o bebezinho Moisés foi colocado em um cesto e empurrado para o julgamento das águas. Água
sempre significa densidade e multidão de pessoas. O pequeno companheiro ali fora, provavelmente com um cobertorzinho sobre a sua face, ali na arca no rio Nilo, ele é veloz, e ali descendo por ali através dos juncos e canas, os crocodilos e tudo mais ao redor do Nilo, e as chuvas, tempestades e as nevascas soprando por ali, os temporais, a pequena arca sobreviveu àquela tempestade. Por quê? Havia um sacerdote dentro da arca. E, amém, ele era um sacerdote, ele era um legislador, ele era um rei. Agora eu quero que os irmãos observem algo, que há uma classe específica de pessoas que têm acesso a essa arca, né? Aqui fala bem aqui, a pequena arca sobreviveu àquela tempestade. Por quê? A irmã Bruna fala, havia um sacerdote dentro da arca. Ele era um sacerdote, ele era um legislador, ele era um rei. Há uma classe específica de pessoas que têm acesso a essa arca. Não são qualquer pessoas que podem entrar na arca. Assim como no dilúvio, 8 pessoas entraram naquela arca, naquela cestinha só cabia Moisés ali dentro. Observe, há uma classe específica de pessoas que têm acesso a essa arca. E qual classe que é essa? Aquelas que viram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Observe, isso é tremendo. E observe, o diabo irá balançar a arca. O diabo ele vai lançar problemas para que você se preocupe, mas quando o Espírito Santo está ali, não há nenhum mal que pode atingir essa arca, porque nós podemos observar, aquele rio Nilo era um rio, ele era um rio extremamente cheio de crocodilos, ele tinha muitas coisas ali, mas Deus livrou Moisés de todo aquele julgamento. Deus livrou Moisés de todos aqueles crocodilos, Deus livrou Moisés de todas as coisas. Poderiam ter acontecido tantas coisas, mas Deus livrou Moisés, porque Deus estava no comando. A única coisa que nós precisamos fazer neste tempo de hoje é colocarmos Deus no comando, é esquecermos tudo que nós somos. O homem, ele nasce com a filosofia que a nossa força provém de nosso braço. O homem, ele nasce com a filosofia que a nossa força provém de nossa inteligência, mas a nossa força, a nossa real força provém do Senhor. Por que a irmã Brana fala que nós temos que nos fazer fracos para que Deus nos faça forte? Porque nós temos que tirar todo o eu de cena para que Deus entre em cena. Paulo ele era fariseu dos fariseus, mas para que ele recebesse a verdadeira força, ele teve que tirar todo aquele eu de cena, tudo que ele sabia, para que o Espírito Santo tomasse e o usasse da forma que ele desejava. Ele devia se tornar maleável, como essa madeira de Gover. Ele devia se tornar maleável para que Deus pudesse usá-lo da maneira que ele queria e aí revestisse ele com aquele betume, o Espírito Santo. A nossa maior necessidade nesses tempos de hoje é receber o Espírito Santo. Por que receber o Espírito Santo? Porque não é a nossa fé intelectual que nos vai levar para o rapto. É a fé dele em nós que vai nos levar para o rapto. É a força dele em nós que nos vai dar condições para sairmos dessa terra. É ele em nós que nos dará fé para a transformação de corpos. Não é nós. Nós temos que nos render a cada dia, morrer para nós a cada dia, para que Deus possa nos usar da maneira que Ele quer nos usar. Agora observe, Mombrano diz assim, posso ver o diabo tentando afundar a arca ali em cima, e não é cantando, Jesus, mantenha-me perto da cruz, ou seja, o que foi, todos os demônios do inferno não podiam tomar aquilo, porque foi construída de acordo com as instruções de Deus. Havia um pacto entre o julgamento e a misericórdia, e num desses dias, quando esta velha arca chegar do outro lado do tempestuoso Jordão, nós sairemos como sacerdotes e reis para Deus, de pé sobre o pacto do sangue do Senhor Jesus Cristo, dado gratuitamente a quem desejar o pacto, a misericórdia. Agora observe, a arca do pacto, ele disse, a farás de madeira de acácia e a cobrirás com ouro. Qualquer que conhecer a Escritura sabe que o ouro fala de deidade e a madeira fala da humanidade. Vejam, ele disse, a cobrirás e a revestirás com ouro. Sobre a madeira, esta é a deidade sobre a madeira. Cristo sobre a igreja dentro e de fora, deidade revestida. Mas agora eu queria voltar em um parágrafo. O irmão Brana fala bem assim, havia um pacto entre o julgamento e a misericórdia. O irmão Brana, ele fala aqui o que era esse pacto. Observe, o irmão Brana no parágrafo 109, ele fala assim, e hoje o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus,
se coloca entre nós e todo julgamento. Amém? Não será condenado ou entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Amém? Por quê? Porque ele está na arca. Que quadro perfeito. Agora observe, o diabo ele vai balançar nossa arca, mas há um pacto, há um sangue que nos livra de todos os males. Agora observe, vou continuar lendo alguns parágrafos aqui para os irmãos. Parágrafo 137, Mombrana diz assim: entre a ira de Deus, o julgamento no inferno, entre aquilo e o crente permanece a deidade. Ele mesmo, Cristo, de pé no caminho com uma expiação feita, para nos salvar de nossos pecados e para nos curar de nossas enfermidades. A deidade se coloca no caminho entre o julgamento. A lei era o juiz, a lei julgava, mas o pacto se colocava entre o crente confesso e o julgamento. Ali estava o julgamento na arca, pronto para sair, mas quando o fazia não podia, pois ali havia um pacto entre ela e o crente. E o crente que chegava e aceitava Cristo na sombra e tipo o sangue derramado aspergido sobre o lugar de misericórdia, então ele obtinha misericórdia e podia ir embora regozijando, porque ele estava livre do julgamento. Não existe, portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando um homem sabe que ele morreu para as coisas do mundo, e aqueles que estão em Cristo Jesus e andam de acordo com o Espírito Santo e não da maneira deste mundo pecaminoso, não existe condenação para ele. Ele pode olhar para a face do inferno e do julgamento e regozijar, porque aí está o sangue de Cristo, fazendo pacto de pé entre ele e o julgamento. Amém? Aí está você. Há um pacto entre nós e o julgamento. Nenhuma condenação pode entrar de nós, pois há um sangue. Agora observe, lendo esses parágrafos, nós vimos brevemente um pouco sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era a vida, né? Quem entra dentro daquela arca, observe, foi colocado lá uma pequena vara seca, né? Eu não lembro que vara que era, mas era a vara de Arão. Alguém dos irmãos poderiam me lembrar o nome daquela vara? A vara de amendoeira. Aquela vara de amendoeira seca foi colocada ali dentro. Quando ela entrou dentro daquela arca, ela floresceu. E observe, dentro daquela arca continha o maná. O maná, a palavra de Deus, há apenas uma classe específica que pode entrar pode ter acesso a esta arca. Agora, Mombrana diz assim, eu já estou caminhando para terminar. Mombrana diz que há um caminho de aproximação para isto. Gostaria de ler os últimos parágrafos. Mombrana diz assim, no parágrafo 156. Eu quero que vocês observem de novo a aproximação àquela arca. Vem por um caminho que, observe, todos que chegavam até a arca tinham que passar primeiro pelo átrio exterior, depois o átrio interior, então o Santo dos Santos. Agora observe, irmãos, eles tinham que passar primeiro pelo átrio exterior, depois o átrio interior, então o Santo dos Santos. Um homem que vem a Cristo deve vir primeiro à cruz. A cruz era o seu sacerdócio. A cruz estava ali onde ele foi representado na morte. Ali estava ele. Ali estava aquela cruz onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não existe um homem algum em sua mente sã que possa chegar diante da cruz, trazido diante dele, senão o que ouve a Cristo pregar para ele. Cristo é o profeta pregador. Quero descer um pouco para o parágrafo 162. Mombrana diz assim: e Cristo, o intercessor, intercede. Então ele vai diretamente até a arca ao julgamento ali e assume todo o seu julgamento, tirando todo o pecado e vergonha e reconciliando com Deus através da propiciação do sangue, e o traz de volta ao companheirismo com Deus e coloca na arca salvo para sempre. Um pouco mais para baixo ainda no parágrafo 165. Deixe a enfermidade vir, deixe os problemas vir, deixe o desalento ou desânimo vir. Isso não tem nada a ver. Nós recebemos um reino que não pode ser movido. Não é dito que você teria que saltar para trás e assim por diante, mas Deus te fará pousar o mais seguro que você pode estar em seu reino num destes dias. Permaneça você exatamente em sua arca.
há um caminho de aproximação para essa arca, e esse caminho é através do sangue. Observe que desde o começo do programa nós estamos falando sobre as arcas, e o necessário é entrar. Nós estamos aqui fazendo um paralelo das arcas e com o crente que recebe o Espírito Santo, porque nós não precisamos se preocupar com mais nada. Quando nós estamos dentro dessa arca, quando nós estamos dentro da palavra, quando o Espírito Santo está em nós, nós não temos que se preocupar com mais nada. A enfermidade já não é mais nada para nós. A incredulidade já não é mais nada para nós. O pecado, a morte, o inferno já não é mais nada para nós. Observe, gostaria de, para finalizar aqui, mostrar um quadro. Neemias na reconstrução daqueles muros de Jerusalém. Observe, eu gostaria de ler uma passagem aqui da Bíblia, Neemias 1, capítulo 1, verso 3, diz assim: E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Observe, quando nós estamos dentro dessa arca, e nós vemos alguma circunstância, vem alguma pressão, nós temos que entender. O irmão Jonatas, ele pregou no culto passado que a pressão acompanha o poder, e mesmo dentro da arca, às vezes nós passamos por pressões, mas quando nós estamos dentro da arca, nós sabemos como passar pelas pressões e transformar elas em poder. Quando Neemias ele viu aquela situação de pressão no seu povo, o que ele fez? Ele foi jejuar e ele foi orar perante ao Deus dos céus. Agora observe, Neemias ele pede para o rei, para que ele voltasse à sua terra, porque ele ficou sabendo que o seu povo estava passando por miséria, mesmo na terra que foi prometida a eles, porque eles passaram por um tempo ali cativo da Babilônia e depois eles foram tirados, mas quando eles chegaram na sua cidade natal, os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas, eles passaram por um tempo de miséria. E Neemias chegou lá. Observe, Neemias, quando ele chegou para a reconstrução dos muros, porque quando nós entramos na palavra, não é só isso, às vezes nós pensamos, eu entendi os selos, eu vi o meu nome escrito no livro da vida, do Cordeiro, eu não vou fazer mais nada, eu vou descansar aqui, eu vou ficar na minha casa, vou sentar aqui, agora não preciso fazer mais nada. Mas não é isso. Havia uma reconstrução. Aquele povo de Israel, eles puderam cantar um novo cântico, porque quando eles saíram da Babilônia, observem, eles cantaram um novo cântico, porque havia um livro que continha nomes, e só saiu da Babilônia quem tinha os seus nomes escritos naquele livro. Agora observe, eles saíram da Babilônia, só que agora tinha um processo, tinha uma reconstrução. Agora observe, quando nós estamos dentro da palavra, quando nós estamos posicionados, o diabo ele vai vir querer nos desanimar. E no tempo de Neemias, haviam 3 espíritos que vieram desanimar Neemias daquela reconstrução. Haviam 3 homens, Sambalate, Gesem e Tobias. Eles vieram desanimar quando Neemias falou dos grandes feitos do Senhor, do que Deus tinha feito por ele para que ele chegasse até lá o seu povo e fosse reconstruir os muros. Esses 3 começaram a zombar de Neemias. E observem, e eles começaram a provar Neemias, eles começaram a trazer pressões sobre Neemias, mas observe, um cristão que está posicionado, ele não recua, ele vai avante, porque Sambalate, Gesem e Tobias certa vez chegaram a Neemias e falaram: Neemias, um grande exército está vindo aqui e ele vai pegar você e vai destruir esse povo. E eles queriam que Neemias corresse, só que Neemias ele não era um homem de correr. Muitas vezes nós temos que ser, muitas vezes não, todos os dias de nossas vidas nós temos que ser como Neemias. Nós não devemos correr para as provações do diabo. Sabe o que Neemias fez? Eles estavam reconstruindo aqueles muros, Neemias foi e deu espadas para ele. Enquanto eles reconstruíam aqueles muros, passavam massa, eles estavam com a espada do outro lado, segurando empunhado. Observe, enquanto nós reconstruímos esses muros, nós temos que estar com a espada, porque nós estamos dentro dessa arca, não devemos se preocupar com mais nada. Aí, outra vez, eles chegaram a Neemias e falaram: Neemias, eles estão vindo te pegar, corre para o templo. Só que Neemias ele era um conhecedor, ele sabia da palavra, ele sabia que se ele entrasse naquele templo, era só o sacerdote que podia entrar naquele templo. Então eles poderiam falar para o povo: é esse homem que vocês seguem. Mas Neemias, ele já não era um homem de correr, e ele entendia da palavra. Quando nós estamos dentro dessa arca, nós não devemos correr para a enfermidade.
A enfermidade pode vir, nós não vamos correr, pois nós estamos com nossas espadas empunhadas. O diabo pode vir com tantas coisas, com as tentações, com pragas, com desânimo, mas nós estamos com as nossas espadas empunhadas, pois nós sabemos, nós temos o entendimento que Deus é quem está conduzindo essa arca. E agora, para finalizar, eu vou ler um parágrafo aqui, o último parágrafo da mensagem Como Podereis Vencer, parágrafo 73. Mombrano diz assim: mas no tempo de Noé, lá havia 8 vencedores, e foram estes que entraram. Eles foram apanhados do lado de dentro. Agora veja, amigo, eu creio que eles estão gravando isso. E se isso está na televisão ou não é televisão, me perdoem, na fita. Seja o que for que você faz, quem estiver ouvindo agora, ou quem ouvirá daqui por diante, a hora já é tarde. E você realmente tem boas intenções, mas seja apanhado do lado de dentro. Agora, não lute. Não é para aquele que quer ou para aquele que corre, mas Deus. Simplesmente deixe Deus, simplesmente entregue a si mesmo a Ele e siga em frente com uma fé perfeita e satisfeita que o que Deus tem prometido, Ele é capaz de realizar. Não se unindo a uma denominação, a outra denominação e correndo com isto, aquilo ou aquilo outro, e experimentando isto, simplesmente entregue-se a Deus e ande com Ele, pacificamente quieto, não com interrupções, simplesmente siga em frente, andando com Ele. Isto é certo. Agora, irmãos, para finalizar, como eu falei no começo, nós vimos aqui sobre esses quadros, sobre essas 3 arcas, que há um povo específico que tem acesso a essas arcas, que há que nós vimos no começo um paralelo entre Cristo e a igreja. Observe que a Bíblia ela é perfeita. E nós vemos, em todo esse momento que nós tivemos aqui, nós chegamos a uma conclusão, que nós não devemos se preocupar com mais nada. Nós só devemos entrar nessa arca. Pois o diabo ele vai colocar desânimo. Às vezes nós estamos fazendo um serviço para o Senhor, ele vai colocar pressões. Mas se você está na arca, o diabo não pode te atingir. Deus é quem está conduzindo essa arca. As ondas podem balançar, pode jogar o barco para o lado, para o outro lado, mas Deus é quem está conduzindo o nosso barco. O astronauta ele só precisa entrar naquele foguete. Quando ele está lá em cima, há um radar que olha por ele, a irmã Brana diz assim, o que é aquele radar? São as orações. Então, se nós estamos passando por alguma pressão, lembremos que a nossa maior arma que foi nos dada hoje é as orações. E como falamos, nós somos mais do que vencedores, somos Cristo outra vez. Cristo venceu no seu tempo, Cristo venceu todas as provações, Cristo venceu o inferno, o diabo quis tentá-lo, Cristo venceu o diabo, Cristo venceu todas as tentações que nós passamos aqui no seu tempo, Cristo passou, Jesus passou por nós e Ele venceu. Então se nós dizemos que nós somos a noiva do Senhor, nós não devemos se preocupar, porque se Cristo venceu lá no tempo dele, nós venceremos aqui outra vez. E eu peço que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus possa guardar cada um, esteja em oração por este programa, por esse trabalho, e nós estaremos em oração pelos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Shalom.